ouvir a voz do Salvador. João capítulo 4 é uma história comprida. Eu vou ler os trechos aqui, mas vou pedir a tua paciência. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Lá no versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar? Pai, há um instante que todos nós somos chamados diante do teu altar e somos confrontados com as tuas verdades, assim como aquela mulher foi. Verdades que modificam o nosso ser,
com modificação eterna, e modifica o nosso ser no dia a dia, porque nós somos confrontados com ela e somos levados a olhar para dentro de nós e avaliar nossas próprias histórias, nossos próprios sentimentos. E nesse instante estamos colocando a vida de todos nós aqui diante do altar do Senhor, Pai, para pedir a Ti que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito fale com quem já experimentou dessa água, já bebeu dessa água, mas que de alguma maneira tem sido negligente com o efeito que o próprio Jesus disse que do seu interior fluiriam rios de água viva, e muitas vezes nós o impedimos por conta das nossas falhas. Também orar por quem pensa que já bebeu dessa água, que sabe a respeito dela, mas ainda não a experimentou. E orar, Pai, por quem nunca bebeu, e que esse seja um dia importante no coração de todos nós, para que essa verdade fale conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Queridos, nós temos eu tive um amigo aqui em Porto Velho, ele foi pastor aqui, e ele passou por muito tempo um tratamento para tentar ver se a esposa engravidava, e era todo aquele desgaste emocional, porque um tratamento complicado, um tratamento difícil, e era uma ansiedade muito grande quando chegava o período de avaliar para saber se a esposa tinha engravidado ou não, e a gente partilhava muito daqueles momentos, daqueles instantes. Foi um tempo bem difícil, às vezes chegava e o médico dizia, não engravidou, e era sempre uma dor, até o dia que o médico chegou e falou que ela estava grávida, e foi aquela alegria enorme, né? Os irmãos aqui, alguns conheceram o Eduardo hoje, né? O Eduardo já é um rapazinho, foi uma alegria enorme. E aí eu sempre lembro da brincadeira que tinha um professor nosso no seminário, que ele falava que ou a gente ou a gente não é crente, ou nós somos do Senhor ou não somos do Senhor, porque não existe meio grávida, né? Não dá para alguém fazer o tratamento, chegar lá no médico e perguntar para o médico, e aí, está grávida ou não está grávida? E o médico chegar e dizer assim, olha, ela está mais ou menos grávida. Não existe mais ou menos grávida, ou está grávida ou não está grávida. Hoje é aquele dia que a gente para aqui no culto para poder fazer um confronto conosco, todos, para a gente poder fazer uma pergunta ao nosso próprio coração: nós cremos ou não cremos? Nós assumimos compromisso com Jesus ou não assumimos compromisso com Jesus? Jesus já é uma experiência viva no meu coração? Jesus é uma experiência viva no teu coração ou não? Eu sou ou não sou? Não dá para chegar à conclusão de que eu sou mais ou menos. Se chegar à conclusão de que nós somos mais ou menos, alguma coisa está furada na história. Jesus está fazendo uma viagem longa, era pelo menos uns 170, 180 quilômetros da Judéia até a Galileia. Normalmente eles gastavam 3 dias a pé nessa viagem. Nesses 3 dias eles tinham que atravessar, era como se alguém saísse de Porto Velho, fosse para Ariquemes e tinha que passar por Itapuã, mas havia uma briga entre eles, uma briga de séculos, e os judeus normalmente evitavam passar por ali. Eles gastavam quase 6 dias, quando eles atravessavam o Rio Jordão uma vez, saíam por uma outra região e atravessavam o Rio Jordão de volta para chegar na Galileia. Jesus resolveu passar por ali, e ele, ao passar por esse caminho, os discípulos saem e ele vai na beira de um poço. Os poços eram raros naquela região, uma região árida, um poço ainda da época de Jacó, um poço muito famoso. Ali por volta do meio-dia, faminto, os discípulos vão comprar comida e Jesus fica ali esperando, e aí chega uma mulher. A hora é estranha, as pessoas não costumavam ir ao poço ao meio-dia. É a própria mulher quem vai buscar a água.
Algumas pessoas falam, essa mulher, talvez ela fosse rica, porque só quem era muito rico podia ter tido 5 homens, 5 maridos e não ter sido preconceituada. Mas se ela fosse rica, ela não ia buscar água, ela ia mandar os servos dela aí irem. Então ela mesma foi buscar a água, Jesus estava sozinho, e aí acontece esse encontro dramático, que para mim, ele fala do meu encontro, ele fala do teu encontro. Quando a gente olha esse texto e vê essa palavra de Jesus com essa mulher, não é diferente daquilo que Jesus fala contigo, daquilo que Jesus fala comigo, e não é diferente daquilo que Jesus fala com o crente velho, ou com o crente novo. É a palavra que Jesus fala com a gente, é uma palavra que Jesus encontra a gente, e nós ficamos sentados ali, e a gente começa a ouvir essa palavra, essas verdades ditas por Jesus. E aquela mulher, ela apresenta uma primeira verdade, que aí eu não vou seguir a ordem do texto para poder pegar um sentido mais pedagógico aqui para nós. Existe uma primeira verdade, essa é uma verdade assumida por ela. Ela é uma mulher questionável, vamos dizer assim. Ela é uma mulher não muito respeitável naquela região. Ela é uma mulher falha, ela é uma mulher com pecados, ela é uma mulher com constrangimentos, ela é uma mulher que tem coisas das quais ela não gosta de falar, ela é uma mulher que tem coisas que ela não gosta muito que as pessoas toquem no assunto. Ela é uma mulher que Jesus olhar nos olhos dela e falar a respeito dela, vai mexer com conteúdos que a deixam exposta em situação no mínimo constrangedora. Essa é uma verdade daquela mulher. Talvez essa seja uma verdade tua também, talvez essa seja uma verdade minha também, talvez não, da minha eu tenho certeza, da tua eu tenho dúvida, mas da minha eu tenho certeza. Se Jesus olhar nos meus olhos e resolver tratar algumas coisas a respeito da minha vida publicamente, vai complicar. Talvez se Jesus olhar nos teus olhos e resolver tratar publicamente das situações da tua vida, tem alguma complicação ou você já passou essa fase? Se Jesus olha nos teus olhos e resolve tratar da tua vida íntima, da tua vida pessoal, tem algum constrangimento ou você já passou dessa fase? Se Jesus, ao olhar os teus olhos, ele tratar de algumas coisas e te deixa constrangido ou constrangida de alguma maneira, então você está igual a mulher samaritana, igual a mim. E aí a conversa que Jesus tem com a mulher samaritana é a conversa que Jesus tem comigo, também pode ser uma conversa que Jesus tem contigo. Essa verdade a mulher assume. Jesus fala, olha, nós vamos conversar algumas coisas aqui, agora eu quero fazer o seguinte, eu já falei com você, mas agora eu quero tratar dessa coisa pessoal tua, eu quero tratar dessa coisa íntima tua, eu quero tratar dessa coisa do teu coração, da tua vida, eu quero falar de você. Então vamos começar? Vai lá e chama teu marido. E a mulher fala, começou a complicar, porque eu não tenho marido, é difícil, como é que eu vou fazer? Não tem aquelas pessoas, eu não sei se aqui tem aquela pessoa que você olha para ela e vai fazer um documento, alguma coisa, e pergunta, você é casada? E a pessoa fala, eu moro com uma pessoa. Tá, mas é casado ou não é casado? Tá, mas o que é casado? Casado é ter no carro. Aí fica aquele negócio todo constrangido. Era mais ou menos assim, vai lá e chama teu marido. Ela diz, mas eu não tenho marido. Ela dá uma resposta parcial, ela dá uma resposta pela metade, ela dá uma resposta como se alguém que quisesse dizer, eu não quero tratar desse assunto, esse assunto é meio complicado, esse assunto é meio constrangedor. Irmãos, Jesus quer tratar com a gente, e Ele não quer tratar pela metade. Jesus não quer que a gente diga para Ele assim, Senhor, eu sou mais ou menos pecador, Senhor, eu sou um pecador que convive na igreja, Senhor, eu sou um pecador que sei a respeito das coisas do reino. Não, Jesus está querendo tratar com o coração daquela mulher como um todo. Então na hora que a mulher responde, eu não tenho marido, Jesus fala, é verdade,
Você não tem marido porque o marido que você tem já não é teu marido, porque você já teve 5. E aí aquilo choca o coração da mulher, porque era um homem que ela nunca tinha visto na vida, era um homem que ela não conhecia, e aquele homem judeu, que era alguém que não gostava de samaritano, ela era samaritana, aquele homem fala a vida dela, a vida íntima dela, aquele homem vai tratar dos aspectos da vida dela que ela não queria tratar, mas Jesus olha para o coração dela e fala: é verdade, o homem que você tem não é teu marido, você já teve 5. Irmãos, talvez hoje isso já não seja tão estranho, não sei, pelo menos eu não conheço aqui alguém que teve 5 maridos, né? Talvez não seja tão estranho hoje, mas naquela cultura, naquele lugar, uma mulher que já teve 5 maridos, era complicado. Aquela mulher certamente passava vergonha muitas vezes. Aquela mulher, muitas vezes, algumas mulheres encostavam com seus maridos e diziam assim: ó, não fica muito perto dela não, que essa mulher é perigosa. Alguns homens fizeram algumas piadas, talvez: olha, essa mulher já morreram 3 maridos, vai casar com ela? Sabe aquelas piadinhas bobas? Essa mulher passava vergonha muitas vezes, essa mulher passava constrangimentos muitas vezes, essa mulher carregava culpas muitas vezes, essa mulher passava a angústia da separação muitas vezes, essa mulher era tratada dentro daquela cultura como uma mulher pecadora. Talvez fosse por isso que ela não podia ir pegar água nas mesmas horas que as outras pessoas iam, que normalmente era depois das 3 da tarde. Essa mulher era uma mulher não muito respeitável na sociedade que ela estava. Essa mulher era uma mulher que passava angústias da alma que ninguém nunca vai ser capaz de pensar. Essa era a verdade dela. Essa pode ser minha verdade. Muitas vezes eu vivo angústias da alma que ninguém sabe. Muitas vezes eu vivo silêncios diante de Deus que ninguém sabe. Muitas vezes eu choro de madrugada e a minha esposa não sabe, e eu diante de Deus em oração, tratando com Deus de aspectos da minha vida. Ontem, essa madrugada, eu estava lá 2 da manhã ouvindo vaquejada. O povo do Nordeste sabe o que eu estou falando. Ouvindo vaquejada, chorando e lembrando do meu pai. Todo mundo dormindo, eu lembrando do meu pai, e lembrando de 1000 histórias concernentes à vida da minha família. Todos nós podemos viver instantes, situações, coisas da nossa alma que ninguém sabe e que são a nossa verdade. A verdade que nós escancaramos diante do Espírito Santo e falamos com Ele, ou que nós contamos pela metade e o Espírito Santo vem, nos incomoda e fala: eu quero falar a verdade toda. Eu não estou perguntando se você tem um marido, eu estou falando dos teus montes de homens que você já teve. Eu estou tratando da tua vida íntima. Eu estou querendo falar de você. Se Jesus hoje resolve tratar com você, se Jesus hoje resolve olhar nos teus olhos, se Jesus hoje trata do teu coração, qual é a tua verdade? Qual é a tua verdade? Mas nós temos aquela verdade que é mais ou menos. Tem verdade que ela é inteira, mas tem verdade que é mais ou menos. Jesus fala para ela um monte de coisas, que nós vamos tratar daqui a pouco. Jesus fala para ela: olha, eu estou oferecendo uma água, você nunca mais vai ter sede. Jesus vai falando daquelas verdades e ela fala assim: Senhor, deixa eu te contar uma história, eu preciso te falar uma história, talvez você não esteja muito ligado. Eu entendi que você é um cara conhecedor de muita coisa, mas tem um negocinho aqui que você parece que não está muito ligado. Eu sou samaritana, eu não sou judia, é verdade, mas eu também espero o Messias. Eu também já ouvi falar que o Messias vem. Eu também sou alguém que tem o conhecimento a respeito do Messias.
Eu também já ouvi falar, porque nós somos samaritanos, os samaritanos, o senhor sabe disso, o senhor deve saber, porque o senhor é uma pessoa esclarecida. Os samaritanos são judeus misturados do pós-exílio. Vocês têm algumas dificuldades com a gente, porque vocês acham que a gente não é tão, eu vou usar a linguagem de hoje, porque vocês acham que nós não somos tão crente igual vocês, mas nós somos crentes. Eu já ouvi falar do Messias, nós temos a palavra, nós seguimos o Velho Testamento. A palavra samaritana inclusive significa aqueles que são zelosos, que são puros, que são cuidadores da palavra. Então assim, nós conhecemos a palavra. Você está falando de alguns assuntos comigo que é como se eu nunca tivesse ouvido falar a respeito do Messias. Pois eu estou te dizendo, eu já ouvi falar do Messias. A gente às vezes tem uma certa dúvida se o lugar certo de adorar é aqui ou se é lá em Jerusalém, porque vocês dizem que é lá em Jerusalém, nós dizemos que é aqui, na nossa região. E aí Jesus faz uma discussão teológica com ele, que eu não vou entrar aqui agora, porque não é o nosso foco, mas o foco dela eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Ou seja, aquele que vai ser ungido por Deus, vai ser enviado à terra, ele vem para cá, e ele vem falar das verdades de Deus para cá. Eu sei a respeito disso. Só que Jesus vai de novo fazer um confronto com o coração daquela mulher. Você está falando metade da verdade. Você está falando que sabe a respeito do Messias, você não sabe quem é o Messias. Você tem o conceito na cabeça a respeito de quem é o Messias, mas os teus olhos não experimentaram a visão do Messias, o teu coração não experimentou o sentimento do Messias, a tua alma não experimentou a salvação do Messias, as tuas mãos nunca tocaram o Messias, você não sabe quem é o Messias. Você já ouviu falar? Mas o Messias é uma verdade mais ou menos para você. O Messias é alguma coisa sobre quem você ouviu, mas não é alguém que você conheceu. O Brasil é cheio disso, por dois motivos. O primeiro é que nós passamos por aquilo que os estudiosos chamaram de cristianização da nossa cultura. Os primeiros missionários cristãos que vieram para cá, católicos, eles vieram para cá, falaram a respeito de Jesus, e eles trouxeram um símbolo, e eles trouxeram ritos, e eles batizaram os índios que não falavam uma palavra em português e que não entendiam aquilo ali, mas no momento que as pessoas estavam sendo batizadas, elas eram agora cristãs. Elas conheciam os símbolos, elas conheciam os ritos, mas elas foram todas as pessoas aqui batizadas e todas obrigadas a serem chamadas de cristãs. E o Brasil passou a ser considerado um país cristão. E todas as pessoas tinham os seus filhos e automaticamente batizavam os seus filhos, porque se não batizassem eles eram chamados de pagãos. E foi criada uma fantasia aqui no Brasil, que se uma criança morresse pagã, ela ia ficar vagando por aí, ia passar por não sei o que, e os pais desesperados batizavam os filhos e todo mundo era cristão. E o Brasil passou a ser considerado um país cristão até hoje. Católico, apostólico romano, aquele que vai na igreja, aquele que tem responsabilidade com a sua igreja, são muito poucos. Aí nós estamos passando por um segundo momento, que é um monte de gente que veio para a igreja evangélica e está passando por uma evangelicalização, não uma evangelização, uma evangelicalização. Evangelicação, é isso. É um grupo de pessoas que veio para a igreja evangélica. Os pais se converteram na igreja evangélica, e eles agora já nasceram com seus pais evangélicos, e eles aprenderam a ser evangélicos, e eles sabem os ritos, e eles sabem as músicas,
e eles cantam as músicas, e eles participam dos cultos, e eles participam de atividades das igrejas, e eles assumem cargos nas igrejas, e eles vivem na igreja com um sentimento de culpa, até quando ele não frequenta a igreja, não está entregando o dízimo, e aí ele está sofrendo porque está roubando, ou às vezes os pais deles estão na igreja e estão orando por eles, e aí eles têm a vida toda torta lá, mas eles resolvem trazer o dízimo na igreja, e o pai fica todo feliz, porque ele trouxe o dízimo na igreja, como se Deus estivesse precisando do dinheiro dele. Ou algumas pessoas que vieram para as igrejas porque participaram de um culto muito emocionante e pensaram a respeito daquilo, e eles resolveram que agora querem ser cristãos, e aí eles vêm para a igreja evangélica e participam da igreja evangélica. Ou eles vão para os encontros, algumas igrejas têm o chamado encontro com Deus, eles vão para os encontros com Deus, e lá tem uma série de programações que são preparadas para poder emocionar a pessoa, tocar no coração da pessoa, e a pessoa participou daquele momento, e ele veio no domingo, e aí teve uma festa na igreja, e todo mundo disse para ele: agora você é cristão, e aí ele diz: é verdade, agora eu me converti, agora encontrei Deus. Ou ele vem para um culto domingo à noite, e na hora do culto o pastor prega a respeito de Jesus, e aí pergunta para eles: vão ficar em pé todo mundo? E todo mundo fica em pé. Vamos fazer essa oração, eu falo e você repete comigo: Senhor Jesus. E a pessoa fala: Senhor Jesus, estamos na tua casa, estamos na tua casa, eu sou um pecador, eu quero entregar minha vida para ti, eu quero entregar minha vida para ti. E aí o pastor fala assim: quem já tinha feito essa oração antes, senta. Aí os irmãos da igreja sentam, e os coitados dos não crentes que chegaram na igreja entraram na pegadinha, né? Pegadinha evangélica. Ele fica em pé, e aí o pastor fala: você acabou de aceitar Jesus, parabéns, que Deus te abençoe. E aí já chega um cabo e cata na mão dele, ele não sabe o que faz, leva para uma sala, e ele está perdido ali. O cara vai lá e fala um monte de coisa, e ele diz: ah, tá, legal, então agora eu sou crente. O filho, que o bisavô era presbítero da igreja, o irmãozinho que nasceu na igreja e recebeu uma Bíblia quando era criança, a pessoa que participou do encontro com Deus, que a gente marca inclusive a data, né? Marca a data para ter o encontro com Deus. O irmãozinho que aceitou o apelo do pastor presbiteriano, ou que fez o discipulado lá. Eu passei um tempo atrás estudando a Bíblia 3 anos com um grupo. Terminaram os 3 anos. As pessoas continuam do mesmo jeito, porque estudar a Bíblia não adianta nada se a pessoa não conhecer a Cristo. Participar de encontros não adianta nada se a pessoa conhecer a Cristo. Olha, eu vim aqui falar a respeito de Jesus com você, e aí a pessoa fala assim: ah, não, eu já ouvi falar, eu inclusive já fiz discipulado, eu já participei do encontro com Deus, o meu avô é presbítero, eu sou pastor. A menina, um pastor foi pregar numa cidade lá no encontro de adolescentes, e aí a menina estava entregando folheto na rodoviária quando o pastor chegou, e aí a menina olhou para ele e falou assim: o senhor aceita uma mensagem do evangelho? O pastor falou assim: filha, muito obrigado, eu já conheço. Ela falou assim: mas o senhor vai para o céu? Ele disse assim: eu já conheço o evangelho. Ela falou: tá, mas o senhor vai para o céu? Aí ela falou assim: acho que você não está entendendo, eu já sou pastora. Ela falou: não, tá bom, mas o senhor vai para o céu? Porque às vezes a gente acha que o fato de ser pastor, ou ser da igreja, ou estar na igreja, ou ser neto da igreja, ou participar do encontro com Deus, significa alguma coisa. Jesus estava falando com aquela mulher, e aquela mulher estava dizendo: eu já ouvi falar a respeito do Messias, eu sei quem é o Messias, eu sei que o Cristo há de vir. Querido, eu estou falando comigo, estou falando com você. Você conhece Jesus? Ou você conhece a respeito de Jesus? Você faz parte da cristianização católica? Ou você faz parte da evangelicalização protestante? Você conhece Jesus? Ou você ouviu falar a respeito de Jesus? Você é crente? Ou é mais ou menos crente? Está grávida? Ou está mais ou menos grávida? Conhece Jesus? Teu coração vibra quando pensa em Jesus? Se Jesus voltar hoje,
Ele vai olhar para você e vai falar: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Você conhece o amor de Jesus? A tua vida é impulsionada pelo amor de Jesus. O teu coração é encantado com Jesus. Jesus disse para aquela mulher: olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, dizendo dá-me de beber, tu é quem olharias para mim e diria: Senhor, dá-me de beber. Jesus olhou para aquela mulher e disse: olha, você pode crer que vem a hora, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Jesus está olhando agora para o coração daquela mulher e está dizendo assim: filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma água. Você está aqui pegando água nesse poço. Eu tenho uma água, que é uma água que, se você beber, nunca mais você vai ter sede. Eu tenho uma água, que é o verdadeiro sentido da existência humana. Eu estou falando agora com a sede da alma. Eu estou falando com esse vazio que o coração humano tem e que ele só consegue ser preenchido com a água que eu der. Eu estou falando de um sentido, de uma verdade que você não conhece ainda. Você não sabe dessa verdade. Você conhece a tua verdade. Você é uma pessoa cheia de culpas, cheia de problemas, de dificuldades, de coisas mal resolvidas. Você conhece um pouco, tem uma meia verdade aí, eu sei que você, mas eu quero falar para você de uma verdade eterna. Eu quero falar de uma água que limpa o teu coração. Eu quero falar de uma água que sacia a tua sede. Um dia Jesus se levantou, depois desse texto, logo depois, tem um texto que Jesus está numa festa, ele se levanta e fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está falando agora de alguma coisa que tem a ver com a espiritualidade, não tem a ver com a sede da língua que está pedindo água. Jesus está falando agora com o coração humano, aquele coração que entendeu, que não ouviu falar apenas, que não está falando de igreja, que não está falando de batismo à igreja, que não está falando de ascendência ou de descendência evangélica, que não está falando de religião. Jesus está falando de coração, de alma, de pessoa que entende que ela bota a cabeça no travesseiro e ela entende que a vida dela não tem sentido porque está faltando alguma coisa. É aquela pessoa que olha para o coração e ele olha para a verdade dele, e a verdade dele é: eu sei que existe um Deus santo e eu sou um pecador. É aquela pessoa que olha para dentro dela e ela tem absoluta consciência que viver não pode ser apenas comer, beber, trabalhar, dormir, acordar, porque ela não é um cachorro, um passarinho, uma árvore, uma pedra. Ela entende, porque isso está impregnado na alma dela. Ela entende que a vida dela só é vida porque ela é continuação da existência de um Criador. E na hora que ela olha essa verdade, que diz assim: eu sou o Messias, ela diz: Senhor, dá-me de beber. Aqui ainda é meio truncado, porque ela fala: eu não quero mais vir nesse poço buscar água. Mas Jesus vai tratar com o coração dela, e a Bíblia diz que ela vai lá e vai chamar as pessoas daquela comunidade, e as pessoas vão ali e encontram Jesus, ouvem Jesus, creem em Jesus, e a Bíblia diz que Jesus passa ali mais 2 dias.
E muitas pessoas creram, porque as pessoas agora elas não querem apenas a sua verdade, que é a verdade do seu pecado, e elas não querem só mais ou menos a verdade, que é saber a respeito de Jesus. Elas vão chamar Jesus, a mulher depois vai dizer assim: olha, agora nós estamos crendo porque nós estamos crendo, e não apenas porque você está falando. Querido, você já bebeu da água que Jesus dá? Ou você não entendeu ainda? Você já entendeu que a água que Jesus fala não é essa? Você já entendeu que Jesus não está falando essa coisa física que a gente derrama? Você entendeu que Jesus está falando de perdão, purificação, limpeza? Você entendeu que Jesus está falando que você é pecador, igual àquela mulher, igual a mim? Você entendeu que pecado te separa de Deus? E que te separa de Deus de forma tão profunda, que mesmo que você saiba a respeito de Deus, que você tenha conhecimento de alguma coisa de Deus, mas que se você não receber da graça do perdão de Jesus, nada disso se aproveita? Você compreendeu que a religião, que a igreja, que o batismo da igreja, que a ascendência ou que a descendência religiosa não resolve nada na tua vida? Você já compreendeu que só o sangue de Jesus, seu Filho, te purifica de todo pecado? Você já compreendeu que o sangue de Jesus lava a alma para fazer a gente querer ter comunhão com Deus? Senhor, dá-me de beber. A minha verdade é insuficiente para a salvação. Eu sou um pecador que não tenho como me salvar. A minha meia verdade não resolve nada na minha vida. O fato de eu saber a respeito de Jesus não resolve nada na minha vida. Eu quero experimentar Jesus. Eu quero que Jesus seja experiência da minha alma. Eu quero dizer: Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que você morreu na cruz, não porque os homens resolveram te matar. Eu sei que o Senhor estava pagando o meu pecado. Eu sei que o Senhor estava oferecendo a tua vida no lugar da minha vida. Então eu quero, Senhor, que essa verdade seja a verdade do meu coração. Eu vou fazer 3 convites. Não vou fazer apelo para vir aqui na frente. Eu vou fazer 3 convites. O primeiro: se você nunca disse para Jesus: Senhor, eu quero dessa água, e você tem vontade de dizer, diga hoje, querido. Diga hoje. Diga para Jesus: Senhor, eu quero dessa água. Eu quero experimentar. Eu quero perdão. Eu quero graça. Eu não quero carregar apenas culpas, distâncias, dores. Eu quero graça. Eu quero teu perdão. Se você é alguém que tem estado na igreja há meses, anos, décadas, e tem sentido que está faltando alguma coisa hoje, que você diga: Senhor Jesus, eu quero beber dessa água, desfrutar dessa água, experimentar dessa água. Eu já conheço, Senhor, mas eu reconheço que ando tomando muito refrigerante ultimamente. Eu estou saciando a minha sede com outras coisas, e com isso a minha alma tem ficado seca. Eu tenho saciado a minha sede de tantas outras maneiras, e cada vez eu estou ficando com mais sede. Então, Pai, hoje, em nome de Jesus, eu quero receber da tua água, e quero fazer aquela proposta para o coração que já tem bebido água mesmo, de Jesus. Que Deus fortaleça você, que você se anime a continuar bebendo de Jesus, e que você possa produzir rios de água viva. Se você tem estado por aqui, se você tem frequentado aqui, ou se você
veio hoje primeira vez, e você fala: eu quero conhecer mais Jesus, eu quero aprender mais de Jesus, aí eu quero pedir que você me procure, fale comigo, e nós vamos tirar um dia da semana onde a gente vai estudar sobre isso. Nós vamos estudar a palavra de Deus, porque a única coisa que revela Jesus não é o templo, não é a religião, não é o pastor, é a palavra de Deus. E aí, se você quiser, eu quero convidar você, terminando ali, você fala comigo, eu vou anotar o teu nome, nós vamos marcar um dia e nós vamos estudar a Bíblia num grupo a respeito de Jesus. Amém?